Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã. Hoje, segunda-feira, estamos aprendendo a evoluir, crescer, adquirir conhecimento para nós e para, claro, né, para a gente conseguir passar isso para os nossos filhos. Certo, meninas e meninos? Bom dia, Fran. Tenha uma semana abençoada para você também. Bom dia, Jaque, Gerlândia. Bom dia, Bárbara. Mais uma Maeve aqui também. Oi, Laurinha, Eudora, Keiko. Bom dia, Keiko. A Tati, a Fer, a Fran, Carol, Cida, Fernanda, Everton. Perdão, gente. Cristiana Valença. Bom dia, Cris. Sejam bem-vindas. E papai, sejam bem-vindos, professores, curiosos sobre a infância, muito bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre criatividade. Primeiro, você se acha criativo? Essa é uma pergunta que às vezes a gente recebe ou a gente faz e as pessoas têm uma certa dificuldade em se avaliar. Quero saber de você, tá? Você se acha criativo? Você acha que você tem criatividade? Você se consideraria uma pessoa... Eu sou criativa, eu sou uma pessoa muito criativa. Pensa um pouquinho aí que eu já vou explicar o que é criatividade para saber se você tem ou não, tá? Primeiro eu quero que você me ajude com o engajamento aqui do Instagram, clicando aqui no coraçãozinho, sempre que você achar relevante essa live, sempre que você achar relevante um tema, um assunto, uma frase que eu disser, alguma coisa, me ajudem, gente. Clica aqui porque o algoritmo adora essas coisas e ele entende que está sendo relevante para vocês o conteúdo e continua disseminando para vocês e para outras pessoas também, tá bom? Encaminhe para alguém, uma ou duas pessoas hoje, eu vou pedir para vocês. Clica aqui no aviãozinho, ó, envia agora, antes da gente começar, para 2 pessoas que você conhece e que queira aprender sobre criatividade, porque eu tenho certeza que pode abençoar a vida de alguém esse conteúdo de forma gratuita, tá certo? Vamos lá, Bárbara, eu sou criativa, ai que bom. Jaqueline, eu não sou. Vamos ver, veremos, Jaque. Fernanda, eu não sou nem um pouco. Vamos ver, Jaque também. Quem mais tá colocando? Tem gente que não escreveu ainda. Escreva pra mim se você acha que você é criativo, se você acha que você não é criativo, que a gente vai falar sobre isso. Crianças criativas, adultos criativos. Primeira coisa, a gente tem dificuldade em entender o que é criatividade. Quando a gente fala em criatividade, logo a gente já associa que criatividade tem a ver com invenções, né? Eu criar coisas, né? Eu ter ideias para coisas novas. E assim, do nada, né? Você acha que a criatividade ela surge do nada? Você acha que a criatividade é uma inspiração? O que você acha que é criatividade? Escreve para mim, vamos participar dessa live hoje. Quero entender o que vocês pensam sobre isso, porque fica mais pontual e dinâmico quando a gente consegue responder segundo as dúvidas de vocês, tá? Outra coisa, além de querer saber se você é criativo ou não, além de querer entender o que você entende sobre criatividade, você acha que o seu filho é criativo? Será que as crianças, elas são criativas? Será que as crianças nascem criativas? O que você pensa sobre isso? E a sua criança? Ela é criativa? Ela tem desenvolvido a criatividade dela? Coloca aí pra mim o que você pensa sobre isso, certo? Eu não sou. Muita gente aqui achando que não é criativa, hein, gente? Já que ideias, algo diferente, enfim. Criatividade são ideias. Criatividade é algo que é diferente. Criatividade, gente, ela é uma capacidade. Ela não é uma... Vamos dizer que ela não vem da personalidade somente da pessoa, né? Ela não tem a ver com DNA, genética. Eu nasci criativo e eu vou ser criativo, ou eu não nasci criativo, então criatividade não é pra mim. Não, a ciência já provou, criatividade ela é uma capacidade. Logo, ela pode ser desenvolvida. Todas as pessoas podem desenvolver capacidade. Ela é aprendida, digamos assim, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Então, todo mundo, tanto eu, quanto vocês, quanto as crianças, quanto os adolescentes, a gente pode desenvolver, a gente pode se tornar criativo, a gente pode aprimorar a criatividade, se você acha que você não tem, se você acha que você precisa melhorar. Então, existem algumas coisas que a gente tem que entender sobre o que é ser criativo, tá? Criatividade, ela é uma habilidade também que você aprimora. Então, pensa o seguinte, vamos imaginar que você é um ótimo comunicador, tá? Você fala bem, você escreve bem. Vamos imaginar que na escola você descobriu que você é muito bom em português. Você faz ótimas redações, você entende bem a gramática.
Mas para se tornar um escritor, um comunicador ou até para aperfeiçoar o seu português, você precisa estudar português, certo? Então você precisa aprender sobre a gramática, entender, fazer exercícios, continuar escrevendo, ou seja, exercitar a sua habilidade. E aí você se torna um ótimo orador, certo? Vai para oratório, vai para escrito, não importa o que caminho você siga dentro do português. Mas se você adquirir conhecimento, você se torna melhor nisso. A criatividade é a mesma coisa. Você precisa adquirir conhecimento para que a criatividade se torne ainda melhor em você. Como assim, Gabi? Criatividade não são ideias surgidas do nada, tá? Criatividade não tem a ver com espasmos no tempo onde do nada o seu cérebro decide pensar. Gente, tem alguma coisa no meu olho, você viu que eu tô coçando os 2 olhos? Acho que entrou alguma coisa. Então, criatividade não tem nada a ver com isso. Criatividade tem a ver com conhecimento, o quanto de informação você tem e o seu cérebro é capaz de utilizar isso em determinada situação. Então, quando você tem uma ideia, essa ideia ela não surgiu do nada, né? Ela não brotou através do vento na sua cabeça. Você recebeu informação sobre aquilo, você foi estimulado sobre aquilo, influenciado sobre aquilo, você estava pensando muito sobre aquilo. Então, o excesso de informação que você recebeu tornou você criativo, digamos assim. Te deu a criatividade, você conseguiu pensar em algo do tipo. Pode parar para pensar. Talvez agora você demore um pouco para trazer à mente, à memória alguma coisa. Mas lembra de algum momento da sua vida, faculdade, escola, trabalho, maternidade, onde você precisou criar. Você teve que pensar diferente, você teve que achar uma solução, você teve que ser resiliente, você teve que achar uma alternativa, certo? Para alguma coisa. Você estava ali, remoendo informações, pensamentos, situações em que você viveu, comparando decisões ou situações. Então, pensando naquilo. Você estava pensando naquilo e aí veio uma ideia, e aí surgiu uma criatividade. Então, a criatividade, ela é estimulada através do conhecimento, através de recursos. Então, a gente tem que entregar algo para essa criança ou para a gente mesmo, para que a criatividade seja estimulada. Criatividade não tem relação somente com o criar alguma coisa, mas também tem com foco em soluções de problema, pensar diferente, ouvir, diferente, estar aberto a novas opiniões, tentar entender o lado do outro. Então a gente fala assim, mas isso é empatia, Gabi, mas isso é cooperação, colaboração, mas tem a ver com o âmbito da criatividade. Pessoas que não são criativas, elas são muito resistentes, elas são muito rígidas, elas são muito fechadas, elas são muito bloqueadas. Elas não conseguem pensar além. E isso limita, nós vamos ver aqui um pouquinho os bloqueios da criatividade. Isso limita a criatividade. Então, a gente tem que desenvolver isso na criança quando ela passa a viver em ambientes onde os pais são muito rígidos, onde os pais são muito bloqueados, onde os pais são muito fechados. Então, a gente pode acabar bloqueando uma criatividade na criança ou o desenvolvimento dessa criatividade porque ela absorve um ambiente muito rígido. Eu vou entrar depois na parte dos bloqueios em si, tá? E como desenvolver também a criatividade na criança. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta sobre criatividade? E me escreva aqui, tá? Nos comentários. Mas se você já sabe que criatividade é uma capacidade em que eu desenvolvo ou eu aprimoro, logo não tem idade para que a gente desenvolva isso, certo? A criatividade. Logo, qualquer pessoa pode se tornar criativa. Se você já sabe que a criatividade não tem relação só com inventar uma brincadeira, inventar um produto, descobrir algo importante, mas tem a ver também com a resolução de conflitos, com o pensamento lógico, com a situação de se colocar no lugar do outro, de pensar diferente, de avaliar várias propostas. Será que você não é criativa? Será que você não é criativo? Quem colocou aí pra mim, não sou criativo. O que você pensa sobre isso? O quanto a sua cabeça ela vai numa solução de um conflito, de um problema mais rápido? O quanto você consegue achar uma solução para as coisas?
na sua vida, no seu dia a dia, não só na sua maternidade, mas na sua vida como um todo. O quanto você consegue avaliar o pensamento do outro e entender por que o outro está pensando daquele jeito, mesmo não concordando. Se você está respondendo sim, um pouco, então significa que você é criativo. Olha lá, Jaqueline, mudei de ideia. É isso mesmo. Isso é criatividade. Talvez você não está utilizando ela para algo específico, a elaboração de um produto, a criação de uma brincadeira diferente, de uma proposta, de um projeto. Mas você está utilizando a criatividade no seu dia a dia se você respondeu sim para alguma dessas questões, tá? Roberta colocou, me acho criativa até demais. Brinco com meu marido que vou inventar uma profissão, vender ideias. Que ótimo! Fernanda, pensando por esse lado, sou criativa. Exatamente. Então, todos nós temos isso. As crianças, elas nascem criativas, tá? Por quê? Porque a falta de regras, né, na nossa cabeça amplia a formação de criatividade. Como assim, Gabi? Quanto mais eu exploro, quanto mais eu conheço, quanto mais eu me permito, quanto mais eu descubro, mais eu aprimoro ou eu desenvolvo a criatividade em mim. Então imagine uma criança, ela está aprendendo tudo acerca dela. Tudo que ela olha é uma descoberta nova. Tudo pode ser tocado, em lares que se permitem isso, né? Tudo pode ser visto, tudo pode ser explicado, tudo pode ser ensinado. Então o cérebro, ele está se desenvolvendo por completo na criatividade. Então as crianças, elas são criativas, elas conseguem imaginar, elas conseguem pensar diferente, elas conseguem explorar, elas conseguem unificar, elas conseguem pegar uma coisa, outra coisa e formar outra. Elas conseguem pensar diferente. Ora eu penso assim, ora eu penso assim. Então o cérebro da criança, ele está em constante desenvolvimento de criatividade. Então as crianças, elas são criativas, né? Só que elas vão perdendo a criatividade ao longo da sua vida por questões que eu vou trazer aqui. São bloqueios cognitivos, bloqueios emocionais, bloqueios atitudinais, bloqueios ambientais, que eu escrevi aqui também. E a gente vai bloqueando essa criatividade. Existem 2 idades na infância onde existe uma queda da criatividade. Como assim, Gabi? Imagina que o cérebro da criança está em ascensão, trabalhando criatividade, mas em 2 idades diferentes, a criança começa a diminuir esse aprimoramento, tá? Que é dos 5 aos 6 anos. Por que dos 5 aos 6? Porque ela está saindo de uma fase importante de aprendizado da vida dela. Ela está saindo ali da primeira infância, entrando para um nível cognitivo mais avançado, onde ela vai aprender a ler, onde ela vai aprender a escrever, onde a escola muda, onde ela sai ali da questão da infância, do jardim de infância, do brincar livre e passa a ter conceitos, conteúdos, algumas até livros, dependendo da escola. Então, esse excesso de informação e de mudança física, cognitiva, ambiental, começa a enfraquecer o processo de criatividade na mente da criança. Por quê? Porque é importante para o cérebro dela aprender outras coisas, regras, padrões, normas, na escola principalmente, em casa, porque a gente começa a exigir um pouco mais. Então, como o cérebro está precisando dar um gás, digamos assim, no cognitivo, na parte estrutural de regras, de limites, é natural que o cérebro ele dê uma pausa, então existe uma queda nessa produção, nesse desenvolvimento da criatividade. Por isso que é muito importante a gente não deixar de estimular, que depois eu vou passar aqui para vocês como a gente estimula, fica comigo até o final, tá? Por que não deixar de estimular? Para que quando a criança se estabilizar no aprendizado, então eu entendi minha nova rotina, entendi a escola nova que eu estou, a série nova, o que está acontecendo com o meu corpo, entendi tudo isso. Quando a criança começa a se acostumar, né, com aquela nova vida, digamos assim, dos 5 aos 6 anos, o processo de criatividade volta a acontecer no cérebro dela, desde que a gente continue estimulando. Porque o que acontece muitas vezes? Nesse processo de queda, a criança muda comportamento, ela muda reações. E aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a tentar calar essas situações difíceis com coisas fáceis. Fazer o que é fácil hoje pode tornar a sua vida muito mais difícil amanhã.
Então a gente libera mais eletrônicos, a gente vicia mais a criança em coisas que não são bacanas, não são legais. Alguns lares mais punitivos castigam demais, punem demais. E a gente entra num ciclo tóxico de castigo, de falta de privilégios. O que acontece? Quando a criança entende o que está acontecendo com ela, dos 5 aos 6 anos, ela se acostuma com aquilo, o ambiente, as atitudes, as emoções dela estão prejudicadas e isso não deixa que a criatividade volte a acontecer. E seu filho vai tendo uma perda gigantesca no processo de criatividade que poderia estar em ascensão e não tá, porque a gente fez alguma coisa que não contribuiu com isso. Tá fazendo sentido? Coloca aí pra mim, tá? O mesmo acontece dos 9 aos 10. Então, dos 5 aos 6 anos existe uma queda e dos 9 aos 10 também. Por quê, Gabi? Porque dos 9 aos 10 anos, a criança também sofre uma mudança brusca, principalmente na escola. Então, ela pensa só comigo. Até os 9 anos, essa criança é a menor criança dentre a infância ali, né? Então, existe uma maior afetividade com o professor, um olhar diferente para o comportamento, as atividades são feitas de forma diferente, é um professor para cada criança, são menos crianças em sala de aula. Quando a criança vai para 10 anos, ela é a menor entre as crianças maiores, né? Porque ela já é considerada ali entre as crianças de 10, 11, 12 anos, não mais considerada com as de 9, 8, 7 e 6. Então, eu sou pequenininha em relação aos demais. Então, eu começo a olhar para os da frente, olha o tanto de coisa que eu tenho que aprender. Então, existe uma mudança muito brusca na vida dessa criança dos 9 aos 10. Sem contar a parte fisiológica, né? Dentro do corpo, parte física. E aí, aqui, ó, muita coisa começa a mudar. Então, tem uma queda também na produção de criatividade, no desenvolvimento da criatividade dentro do cérebro. Mesma coisa, a gente se rende a eletrônicos, a era digital, a coisas fáceis que vão tornar a nossa vida mais difícil amanhã, aí a gente se rende a punições, a castigos, a chantagens, a ameaças, a gente prejudica o emocional, a gente prejudica a qualidade de vida dessa criança, porque a entrada desses eletrônicos em excesso, celular e tudo mais, inibe a criança de brincar, de explorar, de ir atrás da natureza, que é outra coisa que estimula a criatividade. Quando ela passa pelo processo, acostumei com a minha vida desse jeito, entendi minha nova situação, a criatividade não volta a subir por conta das questões ambientais, emocionais, que a gente deixou de fazer ou fez de forma errada, certo? Vamos ver as mensagens aqui de vocês. Muito bom. Percebi essa pausa quando o Isa entrou na escola. Isso aí, Viver Amor colocou, né? Quando a criança tá passando por mudanças bruscas, rupturas de rotina, mudanças de rotina, sempre vai haver uma queda. Mas é normal, é necessário, porque o cérebro ele precisa, né, diminuir a energia aqui para liberar energia em outro aprendizado. Só que se a gente estimular, quando ela acostumar, a criatividade volta a aparecer, tá bom? A minha está indo para essa fase, a escola é bem rígida, muitos limites. Roberta, eu vou trazer aqui algumas questões que impedem a criança de ser criativa. E uma das questões muito severas é a questão da rigidez, tá? Então é bom avaliar muito bem a escola em que a gente coloca os nossos filhos, principalmente se eles passam muito tempo dentro dela, como período integral, por exemplo. Tá fazendo sentido? Muito bom. Minha filha tá nessa fase, ela te entendendo e ela tá tendo percepções de que período na escola está mudando e ela tem ficado bem bloqueada e tem se apegado ao computador. Por isso que a gente tem que perceber, ao invés de rotular comportamento, pra gente atuar em cima disso e melhorar essa fase do aprendizado da criança e não impedir que ela se bloqueie, certo? Então vamos lá, algumas coisas que eu separei aqui para vocês entenderem. Como que a gente produz, aliás, ao invés de falar como a gente libera, né, estimula a criatividade, eu vou falar primeiro dos bloqueios. Como a gente bloqueia a criatividade no ser humano, e principalmente na infância. Existem alguns tipos de bloqueios, eu não vou ler tudo pra vocês, não vou falar tudo, porque senão a gente vai demorar muito nessa live, mas eu separei alguns aqui, até anotei pra não me perder, que são bastantes, mas existem bloqueios cognitivos, emocionais, atitudinais e ambientais. Como assim, Gabi? Os bloqueios cognitivos é quando a criança ela tem dificuldade de isolar um problema.
é quando a criança foca demais. Então, se seu filho tem uma facilidade em focar demais, valorizar demais aquele problema e não consegue sair dele, e isso pode bloquear a produção de criatividade nele. Então, é importante a gente desenvolver um olhar amplo sobre as questões. Como, Gabi? Diálogo, conversa, instrução. Limitação do problema. Quando essa criança presta pouca atenção ao contexto, não fica muito atenta àquilo e não busca muitas soluções. Ela é presa a um tipo de solução só. Tem que pedir desculpa. O que a gente faz quando a gente faz desculpa? Ou o que a gente faz quando a gente machuca um amigo? Desculpa. Tudo gira em torno da desculpa. Tô dando um exemplo. Mas ela não pensa que eu posso dar água, fazer um carinho, dar um abraço, escrever uma cartinha. Eu não busco outras soluções diante de um problema. Sempre é a mesma solução, muitas vezes que a gente é que deu essa mesma solução para a criança, limitando esse pensamento. Então a gente também bloqueia a produção de criatividade, porque eu fico com a mente muito fechada. São tipos de bloqueios cognitivos. Dificuldade em perceber relações, perceber conexões diferentes, se permitir conhecer, se permitir explorar. Também são bloqueios cognitivos. Achar que sabe tudo. Então, aquela criança que não quer ouvir a opinião do outro, que ela acha que sabe mais que os outros, não gosta de ser questionada. Então, são crianças que também têm outras habilidades que precisam ser desenvolvidas, mas que a necessidade de autodefesa, de ego inflado, também bloqueia o processo de criatividade. A rigidez perceptiva, que é não conseguir buscar soluções diferentes acerca de uma linha de pensamento. Então, eu acho que tem que ser assim e vai ser sempre assim. Eu não vou pensar diferente, eu não vou agir diferente. Então, são crianças presas a rotinas, crianças sistemáticas, que tudo tem que ser daquele jeito, todos os dias de forma igual. Não que seja ruim, gente. Entenda uma coisa, equilíbrio, tá? Rotina sempre vai ser importante para a criança. Mas aquelas crianças presas à rotina, onde sair da rotina é uma desestabilidade muito grande para ela, se você não ensinar ela uma certa flexibilidade, isso pode ser um bloqueio da criatividade dela. E bloqueios emocionais, a insegurança. Então, crianças com muito medo, crianças que não se arriscam, crianças dentro de um risco calculado, claro, mas crianças que têm medo do desconhecido, medo de ousar, que depende muito dos pais para fazer, para agir, para tomar atitudes. São crianças que também têm um sério risco de bloqueio da criatividade, porque são bloqueios emocionais. Bloqueio em relação ao medo. Então, medo de ser ridicularizado, medo de errar, medo de falhar. Então, também são bloqueios emocionais que vão impedir o desenvolvimento da criatividade. Gabi, mas meus filhos têm tudo isso. Calma, que eu vou ensinar vocês como a gente estimula a criatividade na criança, inclusive para ela lidar com essas questões emocionais, ambientais e etc. Crianças pegas muito à ideia, aceitar sempre a primeira ideia, sem comparar outras possibilidades. Como assim? Sem questionar, sem argumentar. E a gente faz isso de forma errada, porque quando os nossos filhos questionam e argumentam, a gente parou, é o que eu falei, ponto. Então, a gente precisa de um equilíbrio nisso também, entre ensinar a criança que há momentos para ela questionar e há momentos para ela só aceitar, mas não impedir os questionamentos o tempo todo, porque isso também inibe a produção de criatividade, o desenvolvimento da criatividade da criança. Angústia, desconfiança, medo também pode bloquear a espontaneidade da criança, que de uma certa forma vai bloquear a criatividade. E a falta de motivação também. Crianças que não são estimuladas a gastar energia, a fazer, a produzir, a passear, a sair, a interagir, também vai ter um bloqueio maior na criatividade. E os bloqueios atitudinais. Excesso de certeza, então ausência de questionamentos. Então, tenho certeza que é assim, que é rigidez, gente. Rigidez na forma de pensar, de olhar, de entender as coisas. Crianças que têm as frustrações sempre evitadas, então os pais não deixam chorar, não deixam ficar triste, não deixam se irritar. A gente está o tempo todo impedindo a criança de sentir, porque a gente quer que ela seja feliz, quer que ela seja alegre, quer que ela seja criativa, e a gente está impedindo a criatividade dela quando a gente faz isso, evita frustrações. Porque quando a criança tem obstáculos e ela quer superar esses obstáculos, ela precisa pensar, ela precisa ser criativa. E isso aumenta, potencializa a criatividade dela. Então, a gente tem que deixar, tá? A gente tem que permitir isso. Que mais? Ausência de fantasia, né? Quando a criança ela não pode criar, pensar, imaginar. A vida dela é muito realista, muito real, ela não brinca.
ela só está presa ali a conteúdo, seja digitais ou de ordem racional mesmo, e essa criança vai ser impedida de desenvolver mais ainda a criatividade na mente dela, tá? Quando a criança é inflexível, então ela não tolera desordem, ela não gosta de confusão, ela evita o tempo todo o não, né, se posicionar para evitar conflito. Então é uma necessidade sempre de estabilidade, de rotina. Essa criança também vai ter uma maior dificuldade em desenvolver criatividade. Falta de firmeza para defender suas ideias, então tem a relação com o medo, também vai ter dificuldade em desenvolver criatividade. E os bloqueios ambientais. Então, quando essa criança, ela supervaloriza a inteligência. Então, eu quero estudar, eu quero saber, eu quero entender. Muito racional, muito conteudista. Nós, adultos, a gente busca muito isso. Quando a gente se torna muito conteudista, a gente deixa de sentir, a gente também está impedindo a produção e o aprimoramento da criatividade no nosso cérebro. Pressão, muita pressão, né? Questões ambientais relacionadas à pressão, regras, normas, rigidez, inflexibilidade. Tem que ser assim, todo dia assim, eu não admito que seja o contrário. Para mim tem que ser sempre desse jeito. Então essas regras de conduta dentro de casa, na escola, também impede o processo de criatividade. Valoriza o acerto muito como meta. Então quando a criança ela quer o tempo todo estar certo, o tempo todo ganhar, não se permite errar, às vezes desiste com medo de não ser a melhor, desiste com medo de não ganhar. Tudo isso impede a produção de criatividade. E o autoritarismo, tá? Rigidez também impedem a criatividade, tanto dentro da escola quanto dentro de casa. E aí? Vocês se enquadraram em mais de 2, em mais de 3 tipos de bloqueios em relação à criatividade? É difícil, né, gente? Porque às vezes a gente faz isso dentro de casa por questões que a gente traz da nossa infância, da nossa cultura. Por isso que é tão importante a gente estudar, pra gente romper padrões, pra gente vencer ciclos, pra gente construir uma nova educação. E é difícil, como eu coloquei nos stories, a questão das escolas, né? A escola é um ambiente onde deveria ser favorecido muito mais a criatividade do que esses bloqueios. E não é isso que acontece. O excesso de regras nas escolas, né, o excesso de rigidez nas escolas, do autoritarismo, a punição, tudo isso impede a criança de ser criativa. E quando a criança ela é criativa, ela aprende infinitamente mais. Quando ela participa do processo de criação, quando ela participa do processo de construção, quando ela pode participar da escolha de um tema a ser estudado, quando ela se interessa por aquilo, a criatividade dela amplia e o aprendizado ele é gigantesco e muito mais rápido. A Maria Montessori fala do período sensível da criança. Eu vejo o período sensível da criança como uma criatividade. E muitos professores não conseguem estimular isso, né? Eles estão presos às suas regras, às suas normas, aos seus conceitos, aos seus pré-conceitos, e isso impede a criança de ser criativa em sala de aula, dificultando o aprendizado, prejudicando o aprendizado, diminuindo o interesse da criança pelos estudos. Por isso que eu falei ontem, eu não sei porquê ou o que os professores estudam ou estudaram na pedagogia, que não aprendem sobre isso e não são ensinados a lidar com isso em sala de aula. E nós, pais, também devemos buscar isso, tá? Para que a gente diminua esses prejuízos na vida dos nossos filhos. O que mais, gente? Vamos falar então sobre como estimular a criatividade na infância, para a gente encerrar? Então, eu separei alguns pontos muito importantes e mais fáceis da gente aplicar para a gente conseguir estimular essa criatividade no aprendizado da criança. Crianças pequenas, 1, 2, 3, 4, 5, quanto nas crianças grandes, 6, 9, 10, 12, tá bom? Primeiro, nós precisamos baixar o nível de autoritarismo e restrições. Como assim, Gabi? Criança precisa de limite. Limites, tá? Com responsabilidade e liberdade. Entenda uma coisa, quando eu dou limite somente com rigidez e critério, eu aprisiono essa criança. Quando eu não dou limite e deixo a criança ser livre demais, quando eu dou muita liberdade, vira um caos, tá? Eu perco o controle e as rédeas da educação. Então, o equilíbrio está no limite, com liberdade e responsabilidade. Como assim? Ao invés de você ditar sempre as regras, ao invés de você ser a voz condutora o tempo todo dentro do seu lar, dê liberdade para a criança transitar dentro dessa regra. Eu costumo usar sempre um exemplo da seguinte forma. Ao invés de dizer para a criança os dias que ela pode comer doce,
Compre o doce que ela iria comer naqueles dias. Por exemplo, se você estipulou que a sua criança pode comer doce de sábado e domingo, e por isso você comprou doces para o sábado e para o domingo. Ao invés de limitar isso, use os doces do sábado e domingo e dê na mão da sua criança, explique para ela. A sua criança de 5, 6, 7 anos para cima, tá? Explique para ela. Esses doces podem durar a semana inteira ou pode acabar tudo num dia. Você vai ter que controlar o quanto você vai querer comer. Claro, né, gente? Quanto menor a criança, maior a nossa ajuda em relação a isso. Quanto maior a criança, menor a necessidade da nossa intervenção. Então, avalie a idade e a maturidade do seu filho para aplicar isso que eu estou ensinando para vocês. Mas a ideia é mostrar para a criança que ela pode pensar, solucionar. Eu quero comer tudo hoje? Hoje é segunda? Se eu comer tudo hoje, eu só vou ter doce de novo na outra segunda. Se eu comer um pouquinho agora, um pouquinho na quarta, um pouquinho no sábado, um pouquinho no domingo, eu vou ter doce praticamente a semana inteira. Então, deixe a criança pensar. Não pense por ela. Paciência. A gente não tem paciência. Quando a criança está pensando, a gente já quer agir. Ontem mesmo eu tava brincando não, tava dando uma atividade para as crianças aqui à noite. Eu pedi para eles cortarem, a gente tem um vasinho de hortelã. Eu falei para eles, vocês vão cortar todas as folhinhas de hortelã para mamãe e a gente vai colocar nesse forminha de gelo, que eu vou fazer gelo, né, com pedrinhas de hortelã. E aí eu falei, coloca nas forminhas e depois vocês vão pensar em como vocês vão fazer para colocar água nessas forminhas sem deixar cair. Né? E se cair, o que vocês vão fazer para manter a ordem? Então eu dei para eles algumas ferramentas, falei, tem essa tábua, tem as forminhas de gelo, tem o armário com as coisas, podem mexer, podem pensar e podem fazer. Eles pegaram uma tábua de carne, colocaram as forminhas em cima da tábua, colocaram as folhinhas e eles pensaram, vou usar o copo. Pegaram um copo, colocaram água no copo e foram colocando água nas forminhas até levar no freezer. Sem a minha intervenção, não falei só, pega esse copo, enche de água, coloca isso. Pega essa forminha, coloca em cima da tábua. Não, deixa eles pensarem, mas eu dei uma ordem. Vai ser nessa forminha, tem esses produtos que vocês podem utilizar, o que é que vocês vão fazer? Entendeu, gente? Mesma coisa do doce. Tem esses doces, você pode escolher comer tudo hoje ou dividir para a semana inteira. Regras de tarefa. Ao invés de falar, tem que ser tarefa às 9 horas da manhã. Não, você tem até às 10, até às 11 da manhã para fazer sua tarefa. Você pode fazer agora ou mais tarde. Gabi, mas se ele faz mais tarde, ele não quer, ele não faz. Direcionamento, gente, instrução. Mostra para a criança que a escolha que ela teve não foi legal. Traz ela para mais cedo. Então, vamos fazer de manhã, primeiro horário, mais fácil para você, na sua personalidade. Entende que a gente precisa permitir que a criança erre. Evitar o erro é um dos bloqueios da criatividade, como eu ensinei pra vocês. Então, deixe a criança passar por aquilo, ensina, instrua, ok? Então, abaixar o nível de autoritarismo e restrições, parar de punir, de castigar, de gritar, de brigar, isso impede a criança de ser criativa. Professor em sala de aula, às vezes a criança está fazendo uma pergunta, tá estimulando a criatividade, conhecimento, buscando informação. Aí tem um aluno que tira sarro porque ela fez aquela pergunta, ou o próprio professor tira sarro, ou dá uma resposta qualquer em relação àquilo, gera vergonha. E esse emocional, o bloqueio emocional também impede a criatividade. A criança não vai perguntar de novo, ela não vai querer saber, ela não vai querer conhecer. Então valorize cada questionamento do seu filho. Valorize cada dúvida, cada pergunta. Escute a criança, porque isso vai estimular ainda mais a criatividade. Os sistemas de valores e de princípios precisam ser coerentes e claros dentro de casa. A criança que cresce sem conhecimento dos valores e dos princípios familiares, ela fica perdida. Então, quando esses valores não são claros e coerentes, ou seja, você acredita nisso e vive isso e segue isso, também vou ter uma confusão em relação a esse entendimento, o que bloqueia também, né, o processo de criatividade. Então, a gente precisa estimular, dar um sistema de valores e princípios claros para a criança, porque isso vai ampliar a criatividade dela. Porque ela vai buscar informações de acordo com isso. E sempre mais, porque ela sabe que ela vai estar certa. Então, isso também vai ampliar o nível de criatividade dela. Expectativa adequada à idade. Tem pais que criam uma expectativa que a criança não pode atender. Então, eu queria que meu filho emprestasse o brinquedo. Ele tem 2 anos, 3 anos. Não vai emprestar. Eu fico punindo, castigando porque meu filho não empresta. Eu tenho uma expectativa além da capacidade
emocional e imadura daquela criança. Então, eu vou proibir o processo de criatividade. Então, estimule, né? Tenha uma expectativa de acordo com a idade do seu filho, porque assim você vai estar ampliando o processo de criatividade na cabecinha dele. Gabi, mas eu não sei do que meu filho ainda pode, o que ele não pode fazer. Por isso que você precisa estudar, buscar informações para que você possa se tornar uma mãe e um pai ainda melhor para o seu filho. Incentivar a autonomia e a resiliência, deixa seu filho fazer, deixa ele pensar. Se ele errar, deixa ele achar uma solução para aquilo. Deixa seu filho ralar o joelho, deixa ele se arriscar. Você vai estar ali para passar uma pomadinha, para colocar um band-aid. Você vai estar ali para dizer, eu tô aqui, não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Deixa o seu filho fazer. Ai, Gabi, mas suja. Deixa, gente, limpa a sujeira. A infância só dura 12 anos, depois você vai ter saudade disso. Para com esse pensamento racional, duro, rígido, de tudo ter que ser do seu jeito sempre. Você está prejudicando a sua criança. Depois você vai exigir que ela seja criativa lá na frente, meu amor. Vai ser muito mais difícil depois. Que quanto mais a gente cresce, menos a criatividade acontece na nossa mente. Por isso que a gente tem que estimular isso na infância. E por último, respeito pela criança e pela vontade e pelos sentimentos dela. Respeitar a criança. O que é respeitar? É ouvir a criança. É entender a infância. É dar voz à necessidade da criança. Eu não estou dizendo que você tem que atender às necessidades o tempo todo, mas é dar voz, parar de bloquear tudo, parar de não quero saber, não tô nem aí, é do meu jeito e ponto. Ouça seu filho, respeite seu filho, dialogue com seu filho, entenda a sua criança. Isso também amplia o desenvolvimento criativo na mente dela. E por último, gente, a atividade ao ar livre, viagens, viajar com seus filhos, deixar correr, deixar brincar, liberar ele de eletrônicos, tirar ele da frente das telas, ele poder pensar, analisar, visualizar, entender culturas diferentes através das viagens, ritmos diferentes através das rotinas diferentes, movimentos do corpo, brincadeiras ao ar livre, tudo isso também estimula criatividade. Tá certo? Foi praticamente uma aula hoje sobre criatividade. Gostaram? Coloca aqui pra mim o que vocês acharam sobre isso, se foi relevante, se não foi. E vamos pensar o seguinte, para de ficar preocupada ou se sentindo culpada pelos bloqueios que seu filho tem vivido em relação à criatividade e vamos pensar em como estimular. Porque você pode até estar bloqueando seu filho, mas não adianta, às vezes, você não está preparada ainda para curar isso em você. Se você estiver preparada para curar isso em você, se inscreva na próxima turma da Mentoria da Criança Interior. Em março de 2023, a gente vai começar a 5ª turma, tá? Então, se você tem interesse em se curar para se tornar uma mãe melhor, manda uma mensagem para a Anadel, vem fazer parte, lá no link da minha bio tem um link azul, clica lá, vem fazer parte da 5ª turma da Criança Interior. Agora, se você não está preparada para isso ainda, eu não quero me curar, tudo bem, tem um tempo, eu respeito o seu tempo, mas não fique mentalizando culpa, não fica mentalizando dor em você. Foca em como você pode, então, equilibrar, trabalhando um pouco mais de desenvolvimento, tá bom? Vai ficar salva essa live, vai estar aqui no meu IG, também vai estar no YouTube. Assistam, reassistam, anotem, escrevam, aprendam, tá bom, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus e ótima semana pra vocês. Fui!